Estamos disponíveis. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui de novo para a segunda parte da aula 13, que eu verifiquei foi proferida em abril de 2022, e agora, então, nesse segundo pedaço já mais atualizado, eu tenho que, infelizmente, fazer uma correção, porque eu estava assistindo de novo o que eu tinha falado, para não falar nem duas vezes, nem... E eu estava dizendo assim, não, porque Antônio Augusto Cansado Trindade, que é juiz da Corte Internacional de Justiça, eu falei, puxa, foi antes dele ter feito a passagem para o outro lado, ter virado estrelinha e continuar aqui mandando vibrações para a gente. Então, eu queria dedicar essa segunda parte da aula 13, Direitos Humanos e Acesso à Justiça, a esse fenômeno, né? Essa força da natureza que regressou aí ao mundo espiritual para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam, que possamos continuar dando continuidade, né? Continuar assim, colhendo os frutos que ele semeou nessa passagem pela Terra, porque ele tem muito ainda a nos ensinar, um perdão ao pleonasmo, de que possamos continuar dando continuidade, mas a ideia é essa, né, de processo. Então, para resgatar o processo que a gente começou aí, né, sobre esse pedaço que eu acho muito fundamental da parte de direitos humanos, uma parte da disciplina que vai visitar o tema do acesso à justiça, não só no plano interno, como no plano internacional, e mais especificamente nesse acoplamento entre essas duas esferas, a gente, então, vai partir para o aprofundamento aqui hoje dessa temática. Calma aí, deixa eu compartilhar direitinho aqui com vocês. E que vai dar conta das outras partes do tópico 13. Bom, primeira parte é o tema de onde que a gente localiza essa função institucional da Defensoria Pública e a possibilidade de acessar mecanismos internacionais de proteção. Tem esse texto aqui, tá? Na verdade, esses dois textos sobre o defensor interamericano que aparece aqui do lado direito, e que a gente vai voltar neles na hora que a gente for falar de defensor interamericano, essa função, essa atuação, mas eu queria trazer uma sistematicidade e enfrentar um tema bastante polêmico que também tem caído em prova e que cai na nossa vida, né? Que é a questão se esse acesso a mecanismos internacionais é uma função mais do defensor da União ou do defensor do Estado, ou se isso não faz a menor diferença. Pois bem, na Lei Complementar 80, especificamente no artigo 4º, inciso 6º, com a redação dada pela 132, a gente tem como função institucional da Defensoria a representação aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e a possibilidade de postular perante seus órgãos. Veja que a Defensoria Pública, num outro dispositivo dessa mesma lei, pode litigar, inclusive, contra os entes federativos, contra o Estado e seus entes federativos. Mas quando a gente lê que ela também pode representar perante os sistemas internacionais de proteção, o que a gente está querendo dizer é que o defensor e a defensora pública, na representação dos interesses dos nossos defendidos e defendidas, pode litigar, inclusive, contra o Estado brasileiro, pessoa jurídica de direito público internacional. Então, a gente pode ter, no plano interno, uma atuação da Defensoria Pública contra o município X, o Estado Y e a União, e internacionalmente contra o Estado brasileiro. Aí a questão que se coloca é: essa atuação internacional, ela é do defensor da União ou do defensor do Estado? Essa atuação internacional, ela precisa se dar no segmento de uma atuação interna, porque a gente também tem que esgotar os recursos internos ou justificar por que não é hipótese de esgotamento, como vocês já viram isso
em alguma outra aula, se não viram, verão, que é a parte dos procedimentos internos necessários para o procedimento internacional aparecer, dado o princípio da complementaridade ou da subsidiariedade da jurisdição internacional. Mas vamos lá. Imagina que a questão seja contra o município X. Sei lá, município de Guapimirim, como a gente estava conversando, né? Imagina que seja contra esse município e a questão não se resolva, mesmo no plano interno, de forma alguma, tendo sido esgotados todas as possibilidades de recurso. Abre-se a jurisdição internacional. Quem é que vai levar essa questão para o mecanismo, dentro dos mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos? O defensor do Estado, que tem, no plano interno, a atribuição para fazer a defesa daquela pessoa X, né, daquele indivíduo, daquela mulher, daquele homem, no plano interno. E aí, a jurisdição internacional, ela é um prolongamento dessa atribuição do plano interno. A gente não vai mandar essa questão que começou contra o município X, o município de Guapimirim, por exemplo, para o defensor da União, não faz o menor sentido. Assim como uma questão que inicia no plano interno contra a União, não faz sentido que ela vá para o plano internacional por um defensor do Estado. Não tem essa questão. Então, a gente tem que entender a jurisdição internacional como complementar à jurisdição interna. Então, se aquela jurisdição interna, a competência, a atribuição, né, melhor falando em atribuição é mais técnico, é do defensor do Estado, quem vai, em caso de ser a hipótese, levar para o plano internacional é o defensor do Estado. Se for uma questão contra a União, é o defensor federal, o defensor público da União, DPU. Nessa lógica de uma questão, porque quando a gente lê que a Defensoria Pública tem a missão institucional de promover direitos humanos, de defender de modo intransigente os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, no plano interno, né, em todos os graus, e em todos os planos, no plano interno e no plano internacional. A gente tem que ler essas expressões de modo genérico para poder abrir todas as hipóteses que cabem nessa expressão, porque a gente tem que entender que o acesso a mecanismos internacionais de proteção é um dos elementos que vai compor esse jogo para a promoção da melhor defesa possível. E não é novidade que defensorias públicas, principalmente no âmbito da OEA, porque há muitos países que têm essa arquitetura, não só constitucional, mas também dentro das suas próprias leis internas, de uma instituição que tem a missão de promover assistência jurídica integral e gratuita, que são as defensorias públicas, os ministérios de la defensa, né? Que o Ministério Público ele é dividido em fiscalia, que seria a nossa promotoria de justiça, e a defensa pública, que é a nossa defensoria pública. Então, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Então, a gente tem que fazer essa compreensão também mais ampla para saber que há casos no sistema interamericano, principalmente, de defensorias públicas litigando contra os estados aos quais pertencem. Então, a primeira questão é essa. Segunda questão dentro desse mesmo inciso. A defensoria não vai em nome próprio. Ela pode até, por uma questão institucional, colocar a defensoria pública, vírgula, na defesa dos interesses de fulano, beltrano, cicrano, mas o direito é daquela pessoa. Eu, quando faço as minhas petições na vara criminal, eu coloco lá, Defensoria Pública na defesa dos interesses de fulana de tal, 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 que está respondendo ao processo criminal pela suposta prática do crime X, eu boto a Defensoria Pública em primeiro lugar, porque é muito estratégico que a gente se proteja, né? Coloque a instituição como a grande litigante habitual, porque ela é. Mas, tecnicamente, pelo direito de representação dos interesses daquela parte que é a legitimada
ativa para estar no sistema internacional, que a gente vai estar protegendo os direitos, tá? Então, é importante que a gente entenda que a natureza jurídica dessa função institucional é por direito de representação e pode postular perante os órgãos, inclusive internacionais. Beleza? Isso é o primeiro ponto, né, para a gente localizar essa função no âmbito dos mecanismos internacionais, que podem ser tanto do sistema onusiano quanto do sistema interamericano ou da OEA. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso à justiça internacional, porque a gente está falando da defensoria, agora a gente vai falar do acesso à justiça. Nesse livro aqui, que eu botei para vocês a capinha, tem um capítulo que é meu, e é exatamente esse o título do capítulo, né? Defensoria Pública e Assistência Jurídica Internacional, uma leitura à luz do novo CPC. Então, assim, eu vou fazer uma análise dos dispositivos que vão dar conta do papel do defensor no acesso à justiça internacional. É um artigo bem completo, bem profundo, mas eu recorto mais na parte privada, né? No direito internacional privado, mas tem toda uma introdução que eu fichei uns pedaços para trazer para vocês. Caso tenham interesse de acessar o texto todo, me peçam, tá? O e-mail está sempre aparecendo nos slides aí, e é isso que eu queria que vocês tivessem. Primeira coisa que eu acho que é bem importante da gente conversar é sobre esse movimento, né, de globalização da vida. Deixa eu só sair aqui da tela toda, senão eu vou me perder. Que muitas vezes tem dois sentidos, né? Porque a gente tem tanto os globalismos localizados, como a gente tem um movimento contra-hegemônico de organizações sociais que vão conseguindo gritar as suas demandas para o plano internacional. Quando a gente vai falar do acesso à justiça internacional, a gente tem que localizar no movimento dessa era da globalização, desses globalismos todos, a ideia que o código, por exemplo, o código de modelo de cooperação interjurisdicional vai chamar de época de interpenetração de civilizações. As fronteiras civilizacionais ficaram mais fluidas para dinheiro e mais herméticas para pessoas. Daí a gente tem um número muito grande de pessoas em situação de refúgio, de dramas humanitários gravíssimos, que vão denunciando que alguns países são centrais e outros são periféricos. Então, a gente precisa localizar que esse tema do acesso à justiça internacional, ele também emerge no seio desse movimento de globalização de gentes, de ideias, de coisas. Então, primeira coisa que a gente tem que ter como, vamos dizer assim, ideia central, o pano de fundo, é que não existe mais no mundo atual jurisdições solitárias. Um Estado que não dialoga com o outro, que não tenha nenhuma questão com nenhum elemento de extraneidade, né? Que seja estranho à sua própria jurisdição. Isso não é mais uma realidade. Tanto é que se as pessoas forem olhando os informativos, quantos e quantos casos não se dão de demandas estrangeiras, de homologação de sentença estrangeira, ou extradição, ou questões internacionais diversas da pessoa que nasce num estado e vai para o outro, essa mobilidade, né, de bens, questões relacionadas à internet, de compras online, que a compra é feita por um país, o website é gerenciado por outro, então cada vez mais a gente tem isso como uma realidade, não há mais jurisdições solitárias, isoladas. Existe uma interpenetração de civilizações. E aí eu quero trazer aqui para a roda o Eduardo Galeano, num texto que eu sou apaixonada, que é
foi publicado no segundo número daqueles Discursos Sediciosos, uma revista que durante muitos anos foi editada pelo... Oh, que coisa feia. O professor esqueceu o nome do doutrinador famoso. Mas daqui a pouco eu lembro. Nilo Batista, pronto. Era só olhar para o lado, tem um monte de livro dele aqui. Mas, enfim, esse famoso e brilhante criminólogo, ele tem... é um texto muito pequenininho, de 2 páginas. Se vocês quiserem, eu tiro até foto para vocês, digitalizo. Mas ele coloca assim, olha, este mundo de final de século que convida todos para o banquete, mas fecha as portas no nariz das maiorias, é ao mesmo tempo igualador e desigual. Nunca o mundo foi tão desigual nas oportunidades que oferece, mas tampouco foi tão igualador nas ideias e nos costumes que impõe. A igualação obrigatória, olha a crítica à globalização sob o aspecto cultural. A igualação obrigatória que atua contra a diversidade cultural do bicho humano impõe um totalitarismo simétrico ao totalitarismo da desigualdade da economia, imposto pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e outros fundamentalistas da liberdade do dinheiro, no mundo sem alma, que nos obrigam a aceitar como único possível não há povos, há mercados, não há cidadãos, há consumidores, não há nações, há empresas, não há cidades, há aglomerações, não há relações humanas, há competições mercantis. E aí, parafraseando Galeano, a gente poderia acrescentar que, então, não há jurisdições solitárias, há uma teia interjurisdicional provocada a partir das relações jurídicas interfronteiriças. E aí é nesse aspecto que eu quero trazer como premissa para essa ideia de acesso à justiça internacional a noção do direito a uma assistência jurídica internacional enquanto um direito humano, que decorre do due process of law e é titularizado por toda e qualquer pessoa humana. E, portanto, é exigível dos Estados, no marco tanto dos tratados de direitos humanos, como também no marco dos princípios gerais de direito internacional. Ou seja com base no direito internacional de direitos humanos, seja com base no direito humanitário, pela via diplomática, porque se trata aí de um fundamento da própria razão de existir 2 Estados. E aí a pergunta que se coloca é, tá bom, e qual que é o papel do defensor, da defensora pública na seara da cooperação internacional, que é uma consequência lógica desse quadro todo? Aí a gente vai ver que essa cooperação internacional ela vai se referir às diversas relações entre o direito internacional privado, o direito internacional público, entre os estados e como se organizam esses estados. Mas o que é fundamental é a gente entender que acesso à justiça internacional não é a mesma coisa que acesso à justiça estrangeira, porque existe uma diferença entre jurisdição estrangeira, que está na lógica da cooperação, e jurisdição internacional, que pode... Então, uma internacional que tem esse elemento de ser estrangeiro, e uma internacional que é simplesmente porque a gente pertence a órgãos internacionais. Vou melhorar essa explicação. Vamos localizar aqui. Essa aula hoje aqui é no dia 16 de novembro de 2022. A gente atravessou um período de eleições, né, para diversos cargos políticos aqui no Brasil. Teve o primeiro turno no início de outubro, o segundo turno no último domingo de outubro. E a gente teve, nos 2 momentos, missões internacionais em solo brasileiro, compostas por diversas pessoas, tanto desses órgãos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, os quais o Estado brasileiro integra, por força de por força de, no exercício do seu poder soberano, ter
ratificado esses tratados internacionais e ter aceitado se submeter a esses organismos internacionais, que também é uma consequência desse mundo globalizado. Isso também é uma espécie de necessidade para que a gente possa continuar fazendo essas relações interfronteiriças e a economia girando e as pessoas tendo possibilidade também de transitar nesse mesmo ritmo frenético da era globalizada. Mas então, o Estado brasileiro aceitou se submeter às regras para integrar a ONU, a OEA, entre outros órgãos internacionais, entre outras organizações internacionais, mais do que órgãos, organizações internacionais, pessoas jurídicas internacionais. O Brasil aceitou e ratificou aquilo ali. Então, quando o Estado brasileiro e quando existe uma questão entre, por exemplo, a Corte Interamericana e o Estado brasileiro, esse é um diálogo vertical de jurisdições. Quando, por exemplo, no caso da guerrilha do Araguaia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisa uma decisão do STF enquanto um ato do Estado brasileiro que feriu a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque disse que sim, inclusive com base no parecer do Nilo Batista também, sim, a lei de anistia está válida. Isso é um conflito vertical, porque a Corte Interamericana pode analisar, não como uma quarta instância, mas porque está na ordem do controle de convencionalidade, as decisões, inclusive, emanadas por força do controle de constitucionalidade. Esse é um diálogo vertical. Um diálogo horizontal é, por exemplo, o Estado brasileiro e um Estado X. Esse diálogo é horizontal, é entre Estados iguais. Então, a gente tem que diferenciar o que é estrangeiro e o que é internacional. Então, aquela missão que eu estava fazendo, missões da OEA, da ONU, para acompanhar a lisura das eleições e que depois emitem comunicados parabenizando o sistema eleitoral brasileiro, por exemplo, elas não são missões estrangeiras. O que esse povo está fazendo aqui, que a gente escuta muito? Não. São missões que o Brasil, por exemplo, integra quando é eleição num país vizinho. O Brasil integra essa organização internacional e aceitou receber, eles não invadiram o Estado brasileiro, isso é absolutamente combinado. Então, existe uma diferença entre estrangeiro e internacional que tem que ficar nítido para a gente poder dar conta de perceber as nuances do que a gente vai tratar nesse tópico. E mais do que isso, perceber se o nível de diálogo é vertical, como, por exemplo, um comitê de tratado das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional e o Estado, certo? E Estados irmãos, que aí é horizontal, não é vertical. Beleza? Bom, eu trago para vocês aqui também um pedacinho que eu queria, dois temas, né? Primeiro, colocar essa encruzilhada das dificuldades da plenitude de uma assistência jurídica internacional, integral e gratuita, e as dificuldades de densificar essa cidadania mundial nesse momento em que existe uma flexibilidade imensa para bens, para capital e uma de fronteiras especificamente, e uma dificuldade de trânsito de gentes, de pessoas, de ideias, principalmente quando a gente está falando das pessoas mais vulnerabilizadas por essa sanha, né, do sistema capitalista. Bom, o outro tema que eu queria trazer também é a questão das redes. O que são essas redes? E essas redes, elas são espaços. Eu vou dividir com vocês aqui a leitura aqui, para ficar mais fácil de não se perder. E muito especificamente, a importância dessas redes são
exatamente a possibilidade de aprimorar a cooperação internacional e também esse acesso à justiça internacional. Essas redes, elas são várias. Por exemplo, a rede ibero-americana, né? A Cimeira Judicial Ibero-Americana, ou em espanhol, a Cumbre Judicial Ibero-Americana, que é a matriz das regras de Brasília, das 100 regras. É uma rede. Ela não é um órgão, não é uma organização internacional como a ONU, por exemplo, mas ela agrega e aglutina estados, os presidentes das Supremas Cortes dos estados, e é um locus privilegiado por uma construção coletiva muito, muito, muito poderosa de soluções que possam enfrentar os grandes obstáculos que existem no acesso à justiça. Essas redes, né, são fóruns internacionais próprios, elas existem além do âmbito nacional e elas têm sido cada vez mais importantes, dada a mobilidade de pessoas, dado ao desconhecimento dos sistemas jurídicos estrangeiros, dado às barreiras específicas para acesso à justiça em outros países. É bem importante, gente, que a gente não perca de forma alguma do horizonte que quanto mais a gente conversar e mais forem estimulados esses espaços de diálogo, mais ganham as pessoas, em especial as mais débeis, né? Agora, é óbvio que muitos desses espaços são espaços que são dominados também por uma necessidade de controle muito grande e de subordinação. Então, nem sempre as redes são espaços contra-hegemônicos, né? Mas a gente pode ir produzindo algumas fissuras contra-hegemônicas nesses espaços. Bom, e qual que é o conceito, então, né, desse acesso à justiça internacional, que a gente está trabalhando como um direito de acesso à justiça internacional, e esse direito de acesso à justiça internacional densificado num direito à assistência jurídica internacional que pode ser exigível dos Estados membros dessa comunidade internacional. O conceito que eu consegui assim, trabalhar e trago para vocês aqui resumido é exatamente essa ideia de direito humano ao devido processo legal, ao due process of law, que é um ius cogens absolutamente reconhecido, majoritariamente reconhecido em todos os cantos do globo, que está ancorado em muitos documentos internacionais, inclusive no costume internacional, na jurisprudência dos sistemas de proteção de direitos humanos. E a esse direito, a gente soma um elemento de extraneidade, e que se realiza esse direito em qualquer um dos planos de acesso à justiça. A gente vai trabalhar com a noção ampliada de acesso à justiça, que é a noção das regras de Brasília, que é acesso à justiça não só ao poder judiciário, e a gente está falando do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, não só aos meios alternativos de solução de conflito ou dialogados de solução de litígio, mas também ao plano promocional de direitos humanos, e a gente está falando em assistência jurídica na modalidade de orientação jurídica, de educação em direitos, de monitoramento, de construção de políticas públicas, então, especificamente na participação em redes, nessas redes das quais a gente está falando. Bom, quais são as possibilidades de elemento de extraneidade? Eles podem ser de 3 tipos. Ou a gente está falando da qualidade da parte, então, por exemplo, se a parte é estrangeira, tem nacionalidade estrangeira, ou se a parte reside no estrangeiro, ou tem domicílio ou mera residência no exterior, não importa. É a qualidade dela que vai trazer um elemento de extraneidade para a questão, e aí essa assistência jurídica vai se tornar internacional por conta desse elemento, mas ela pode se dar em qualquer um dos planos de acesso à justiça,
que a gente já falou sobre isso, né, no outro encontro. Um outro elemento é a interjurisdicionalidade da causa, trazendo o conceito lá do código, que vai falar nessa jurisdição interjurisdicional, né, nessa prestação de jurisdição para além das fronteiras. O foro da causa pode ser no exterior, ou a gente está falando de uma decisão estrangeira que tem que ser cumprida em território brasileiro, nacional. E um terceiro elemento de estranheidade é a exigência de conhecimento do direito estrangeiro, se, por exemplo, os fundamentos jurídicos do pedido exigirem uma prova de direito estrangeiro, por exemplo. E aí a gente vai ter, então, uma assistência jurídica que passa a ser internacional por esses elementos. Muito que bem. A gente vai continuar aqui. Ops, Lelê. Esse é um resumex, tá, gente? Eu vou trazer para vocês de novo aqui. A gente, então, nessa lógica, vai ter o quê? A gente vai ter 6 possibilidades de prestação de assistência jurídica internacional dentro desse conceito que eu estou trabalhando com vocês. Bom, a primeira hipótese é a ideia de assistência a brasileiros residentes no exterior de processos que tramitam no Brasil. Ela é considerada internacional em função do domicílio no exterior dos nossos defendidos e defendidas. A segunda hipótese é a assistência a estrangeiros residentes no exterior de processos que tramitam no Brasil. Essa situação tem 2 elementos de extraneidade. Por exemplo, revelia de estrangeiro decretado num processo contencioso de uma carta rogatória em que a representação judicial é dever do Estado, no caso brasileiro, e vai ser prestada pela Defensoria Pública. Isso não é incomum. Terceira hipótese, assistência a estrangeiros em processos que tramitam no Brasil. Então, não são estrangeiros que moram no exterior, são estrangeiros que moram no Brasil. O elemento é simplesmente a nacionalidade do nosso defendido. E o processo pode estar tramitando seja na Justiça Federal, seja na estadual. Essa é uma hipótese que é muito clara para a gente dimensionar de uma atuação, por exemplo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, onde a gente tem o maior, se não for o maior, o segundo maior contingente de estrangeiros que residem no Brasil. E aí, se a gente está pensando nesse concurso que está abrindo aí, isso é uma questão bastante importante para a gente identificar como uma hipótese de acesso à justiça internacional, de assistência jurídica internacional, por conta do elemento da estraneidade. Vejam que não tem mistério, é só a gente entender e organizar na cabeça esses conceitos. Quarta hipótese é a assistência jurídica a brasileiros residentes no exterior, de processos que também tramitam no exterior. A gente tem 2 elementos de estraneidade: o domicílio do nacional brasileiro e o órgão jurisdicional estrangeiro. Aí, nesse caso, a Defensoria Pública da União, no site dela, vai contar para a gente que ela vai simplesmente prestar uma orientação jurídica ou acompanhar a atuação da representação jurídica estrangeira, porque ela não vai poder peticionar nesses processos. A quinta hipótese é de brasileiros que moram no Brasil em relação a processos que tramitam no exterior, ou que precisem ser aqui homologados. Aí o elemento de estraneidade consiste no fato do processo ter tramitado num país diferente de onde reside o assistido. Eu lembro de um caso que a gente atuou pra caramba no núcleo dos direitos humanos, de defesa dos direitos humanos aqui do Rio de Janeiro. A gente acompanhou o processo inteiro e a colega ia para a embaixada participar das audiências, porque era um caso em que se discutia é um caso que a gente atuou na Justiça Federal, de que o pai estrangeiro alegava, tinha aberto um processo na Inglaterra e alegava que a mãe tinha feito um sequestro internacional do filho quando voltou para o Brasil. E ela trazia vários elementos
que era submetida a violências e etc., e voltou para o Brasil com o filho que tinha também nacionalidade brasileira. Ele nasceu na Inglaterra, mas também filho de inglês e brasileira, mas também era brasileiro, né? Foi aqui também registrado por conta do critério do ius sanguinis, né? E a gente acompanhou esse processo inteiro. E a Dani ia, né? Toda vez que marcava audiência. Então, tinha um defensor público lá perante o órgão de lá, mas a gente prestava toda essa assistência aqui. Então, a gente acompanhava as audiências que eram via, que hoje são super comuns, mas na época nem eram tão comuns assim. Também que eu passei adiante. E última hipótese, que é uma hipótese que a gente precisa localizar aqui, como assistência jurídica internacional também, que é essa assistência jurídica a brasileiros e a ONGs brasileiras em cortes internacionais de justiça, como, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os comitês de tratado, que são órgãos quase jurisdicionais, em que a gente vai ter como elemento de extraneidade a tramitação do processo perante um órgão judicial internacional, que não é estrangeiro, mas traz esse elemento de internacionalidade, de extraneidade. Repita-se que a jurisdição estrangeira é internacional, com o qual o Estado brasileiro, então, vai estabelecer um diálogo vertical, porque no exercício da sua soberania, a ela aceitou se submeter. Tá? Outro exemplo de atuação, aí não do defensor Estado ou defensor União, mas de um defensor nomeado para intervir nesses casos, e que também está nesse guarda-chuva de assistência jurídica internacional, é exatamente o defensor interamericano. O defensor interamericano, ele está previsto... Gente, eu estou indo muito rápido, tem alguma dúvida? Vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam aqui, que eu vou parando de tempos em tempos para olhar o chat. Tá ok? Então tá. Aí eu vou contando com a ajuda aí dos universitários. Muito bem. Bom, então agora a gente vai entrar nesse tema, que é um tema super bacana, que é o tema do defensor interamericano. Já entendemos absolutamente que o defensor nacional, ele pode atuar no sistema internacional na lógica de continuidade de uma atuação estratégica. Tudo no marco do que está estudado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Agora, a gente vai estudar a figura do defensor interamericano, que é uma coisa que um dia na vida, antes de me aposentar, eu hei de experimentar o gostinho desse negócio. Só que, gente, não é uma coisa rápida, nem fechada no tempo. É um negócio que depois que você vira defensor interamericano, você fica linkado à questão que você defende até a eternidade, até resolver aquilo. E vejam que há casos, como, por exemplo, Damião Ximenes Lopes, que é a sentença de 2006 e que ainda está em fase de segmento de cumprimento de sentença. Então, é um negócio, sim, que você tem que ter muita certeza do que você vai fazer na hora de botar seu nome lá na lista para participar do processo seletivo. Então, dito que é muito importante, aqui nós temos um corpo, uma fotozinha no slide de vocês, do Corpo de Defensores Interamericano, não é o atual, mas é um corpo que eu tenho vários colegas queridas aqui nessa foto, e destaca aqui, olha, Isabel Penido, que é essa aqui mais alta, de azul, maravilhosa. Aqui também tem Rivana Ricarte, nessa foto aqui, ó, atual presidenta da ANADEP, defensora pública no Acre, que eram as DPIs pelo Estado brasileiro. E há esse corpo. Como é que se chega a esse corpo, né, de defensores, né? Como é que esses defensores são designados para os casos? E o que é exatamente a função de um defensor interamericano? Qual que é a tarefa que ele desempenha? Primeiro, é muito importante identificar que essa expressão defensor interamericano significa a pessoa que a Corte Interamericana designa, ou a Comissão Interamericana,
para assumir a representação legal de uma vítima que não tenha um defensor designado por ela mesma. E por que que isso é uma coisa tão importante? Bom, primeiro, a gente tem que entender que no sistema da OEA, a gente não tem a possibilidade da pessoa peticionar direto na Corte Interamericana. Isso existe lá no sistema europeu. Mas não foi sempre assim no sistema europeu. O sistema europeu também já teve uma Comissão Europeia de Direitos Humanos igualzinha à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas teve um determinado momento que essas críticas acabaram fazendo com que houvesse a extinção da comissão. O sistema interamericano ficou observando. E aí, o que aconteceu com a jurisprudência da Corte Europeia? Ela acabou ficando mais reaça um pouquinho, porque ela tinha que passar a fazer uma peneira que quem faz muito bem é a comissão. Então, não é tudo que chega na Corte. Muita coisa fica no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Uma peneira, um funil. Mas quando chega um caso na corte, a corte pode ser mais, pode adotar uma interpretação evolutiva, pode ser mais ousada, não precisa ficar numa peneira tão grande, porque ela não vai resolver todos os casos, ela vai resolver um e aquele caso vai trazer efeitos sobre os outros, porque é a jurisprudência da corte, que é o órgão máximo do sistema que vai dando essa diretriz. Então, observando que aconteceu isso lá no sistema europeu, o sistema interamericano produziu algumas mudanças. Uma dessas mudanças foi permitir, por exemplo, que uma vez que o caso passasse pelo relatório de admissibilidade, passasse pelo relatório de mérito, passasse pela fase de cobrança do Estado de cumprimento do relatório de mérito, das recomendações, o Estado não cumpriu, não justificou, aí o caso vai para a corte. Aí, quando chegava na corte, a parte passou a ter fala. Então, ficava assim, abriram três... imagina assim, quando você vai a uma igreja que tem a turma da noiva, a turma do noivo, imagina que agora tem três pedacinhos, entendeu? Então, tem a galera do Estado, fica à direita, a galera das vítimas fica à esquerda e a Comissão Interamericana no meio. Antigamente era só a comissão e o Estado. Quando a vítima passou a ter voz perante a Corte Interamericana, o que os Estados começaram a reclamar? Poxa, o direito das vítimas está sendo falado pela vítima, está sendo falado pela Comissão Interamericana e está sendo falado pelo Estado? Não. Pode. O Estado está com um peso menor, está injusto isso. Aí mudaram de novo o regulamento para garantir o direito de voz à vítima. A comissão ficou num papel meio assim, custos legis, sabe? Fala, mas não faz toda a defesa, não litiga pedindo provimento. Quem faz essa parte mesmo de litigante ficou a vítima e o Estado. Só que nisso de que ficou a vítima, passou a ser muito importante uma representação legal. Um advogado, alguém que conhecesse das leis, justamente para poder entender os detalhes do regulamento, como é que não é, para não fazer feio ali perante o sistema interamericano, entenderam? Então, por conta disso, para aquelas vítimas que tinham, pelo artigo 44 da Convenção Americana, você não precisa estar representado por ninguém. Você pode chegar lá e pré o que você tem legitimidade. Leva o seu caso. Aí você vai levando o seu caso. Aí o caso chega no final. A comissão é quem apresenta o caso na corte. Não tem problema. Só que como é que você vai falar perante a Corte Interamericana com total conhecimento de causa se não vai mais ter mais alguém ali, ó, te dando toda aquela assessoria? Porque a comissão passou a ficar ali na coluna do meio. Então, passou a ser fundamental que a vítima estivesse representada nesse sistema, juridicamente representada. Aí se criou no regulamento da Corte, em 2009, a figura do defensor interamericano para aquela vítima que não tinha representação legal. E como que foi isso? Foi via um convênio entre a Corte Interamericana e a Associação Interamericana
de defensorias públicas. Então, quando tem a mudança do regulamento em 2009, a gente tem, na sequência, um acordo de cooperação entre a Corte e a AIDEF, a Associação Interamericana de Defensorias Públicas. A Associação Interamericana de Defensorias Públicas é composta por defensorias públicas, por associações de defensorias públicas do continente, de vários países. E esse acordo, ele passa a prever que, para a efetiva defesa dos direitos humanos e para a consolidação do Estado de Direito, é necessário, entre outros, que se assegure a todas as pessoas as condições necessárias para que possam acessar a justiça, tanto nacional quanto internacional, e possam fazer valer os seus direitos e liberdades. E para garantir o acesso à justiça interamericana dessas pessoas, que carecem de representação legal e, desse modo, garantir uma efetiva defesa, é que se cria, que combinam que a AIDEF é que vai providenciar, toda vez que a corte precisar, um defensor interamericano para esses casos que estejam sem defensor. Aí o que acontece? Caso super maduro, que já está há anos no sistema, a vítima já se lascou no plano interno, vai para o plano internacional, aquilo tramita, chegou na corte. Primeiro documento de defesa a ser apresentado. Tudo, se não preclui. São os escritos preliminares. Você tem que apresentar até se você quer fazer perícia, qual o objeto da perícia, qual a finalidade daquela peritagem, nome de todo mundo, tipo assim, um documento que você 2 meses o prazo, mas você tem um trabalho, e imagina em casos que às vezes tem assim 50 volumes de processo já. Porque imagina que o processo já tramitou no plano interno, você já esgotou a jurisdição interna, ou tentou o máximo, aquilo já está há anos, se não década, mais de década, no plano internacional, de repente você tem que se apropriar daquilo tudo e mais tem que identificar quais foram os recursos internos violados, muitas vezes de uma jurisdição cujo direito você desconhece, para poder fazer uma boa defesa. Olha só isso. Aí o pessoal começou a falar assim, minha gente, não dá. A gente, quando vai atuar, tem que começar a atuar lá na comissão, porque daí a gente vai acompanhando o processo, vai incidindo, vai montando estratégia, até chegar no sistema da corte. Não dá para a gente chegar assim, cair de paraquedas, perde-se o direito da parte, tem uma chance de perda, né, e tal. Aí o que aconteceu? Depois de muito blá, 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 a gente, em 2013, conseguiu firmar esse mesmo acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, passou a ser possível. Desde que momento que, quando a parte não tem representação legal, é chamado um defensor interamericano? Desde o momento do relatório de admissibilidade, antes do relatório de mérito. Quando aquela causa passou, é admitida pela comissão, aí se convoca. Só que, como tem muito caso na comissão e menos casos na corte, como é muito interessante para a AIDEF e para as defensorias públicas incidir na produção da jurisprudência da corte, mais do que da comissão, porque a comissão cumpre os estándares estabelecidos pelo órgão de cúpula. O que fez a AIDEF? A AIDEF falou assim, olha, toda vez que você precisar de mim, corte, me chama que eu mando alguém. Mas para a comissão, a AIDEF reservou para ela a possibilidade de identificar se aquela é uma questão afeta a defensoria pública ou não. Se aquela é uma questão que realmente trata de grupos ou pessoas em situação de vulnerabilidade ou não, para a gente também não começar a ficar defendendo gente rica, que sai do escopo da defensoria pública. Não que a gente não possa defender quem tem recursos e está numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica. É possível. Mas isso não pode ser a regra, senão a gente perde a razão de ser da própria instituição, que tem que estar ao lado das pessoas em situação de vulnerabilidade,
que esse é o elemento central. Então, a gente vai ver umas diferenças entre a resposta da comissão da AIDF para a Comissão Interamericana e o tipo de comportamento da AIDF em relação à corte. Tem essas pequenas diferenças. Onde que isso está mais sistematizado? No manual. Cadê o diabo do manual? Eu não estou achando que estava aqui. Eu fui separar e separei demais. Que é o regulamento unificado, esse aqui, ó, que sofreu mudança em março de 2021, tá? Então, em março de 2021, a gente teve uma mudança no regulamento que estava vigindo desde, acho que 2013 mesmo. Mas pequenas diferenças. Mais, assim, para explicitar isso que eu estou falando para vocês, resumidamente, do que necessariamente para trazer muita coisa nova. Então, como é que funciona? Tem editais, os defensores interamericanos, eles têm que cumprir uma série de requisitos, por exemplo, pedir uma carta de recomendação do seu nome para o defensor geral, para que essa carta, para que o defensor geral, o chefe institucional, assuma um compromisso de toda vez que precisar afastar aquela pessoa, vai afastar, toda vez que tiver que designar aquela pessoa para essa função, né, tiver que permitir que ela tenha apoio institucional com viagem, então ele vai assumir esse compromisso institucional perante o órgão interno, a ANADEP e o CONDEG, que são quem decide. E aí, esses órgãos internos, né, que é o Conselho de Defensores Gerais, é um órgão mais administrativo, mais orgânico, e a Associação Nacional, que é um órgão associativo, vão fazer uma reunião e vão dizer quem são os nomes, os 2 nomes do Brasil. Aí tem umas regras internas. O edital diz assim: não podem ser 2 pessoas da mesma região. Então, não posso ter 2 pessoas da região Sudeste, por exemplo. Tem que ser alternado. Tem que ter um da região Sudeste e um de outra. Perdão, eu falei da região Sudeste como se tivesse sempre que ter Sudeste. Não é verdade. Tem que ter um rodízio. Então, tipo assim, Norte e Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Norte. Você vai tendo essa tramitação. Nunca pode ter 2 pessoas da mesma região nacional, justamente para tirar um pouco o holofote que acaba ficando muito centralizado aqui, né, na região Sudeste, tá? Justamente para ter essa abrangência nacional, tá? Mesma coisa, então eles combinam, né, que tem que ter esse dinamismo. A pessoa, por sua vez, assume o compromisso. Para ela se desonerar ou pedir a exoneração do cargo de defensor interamericano, tem que ter, assim, comprovado que ela está correndo risco de vida, está sendo perseguida, como já aconteceu, ou está impossibilitada por uma questão de doença grave, também já aconteceu. Aí ela se desliga, mesmo acabado o mandato dela, ela continua vinculada. Para ela se desvincular dos casos, ela tem que pedir a exoneração do caso. Não é assim. Ah, não faço mais. Ou tipo assim, o mandato é de 3 anos e a pessoa pode ser reconduzida por mais tempo. Você, acabou? Acabou. Lava a mão, igual a pessoa. Não, não é assim. Não é assim, entendeu? É uma coisa de compromisso. Mesmo de férias, você vai ter que ficar olhando a sua caixa, porque se aparecer alguma coisa, você vai ter que responder ou falar com sua dupla de que você não está conseguindo. Outra coisa, tem uma regra aqui nesse manual que diz assim: será sempre dada prioridade para um defensor daquele estado, que conheça a legislação interna daquele estado, um nacional daquele estado e um nacional de outro estado. Então, não pode ter, por exemplo, designar um defensor interamericano para um caso contra o Brasil, 2 defensores interamericanos brasileiros. Não pode. Tem que ser sempre um de outro estado e um brasileiro. Imagine que seja um estado que não tenha defensoria instalada, então nunca vai ter um defensor daquela nacionalidade, certo? Aí vai ser pesquisado ali naquele corpo de defensores interamericanos um outro defensor que conheça, né, ou que já tenha feito algum trabalho com a legislação daquele estado, ou de alguma forma um assessor porque tem esse fluxo muito grande, né, de pessoas que
se formaram no estado, vão para outro, ou fizeram especialização num outro estado. Então, é possível que haja alguém ali no corpo de defensores interamericanos que conheça daquela normativa. Senão, quem for designado vai se lascar, porque vai ter que fazer um PhD rapidamente naquela matéria para poder entender. Então, vejam que essa é uma função super importante e que pode trazer ganhos, como, por exemplo, o caso que Rivana defendeu, o mais importante dentre os que ela defendeu, que é o caso do... Tão espetáculo hoje, né? É o caso do direito à saúde do Poblete Vilches contra o Chile, que foi o primeiro caso no sistema interamericano em que o artigo 26 da Convenção Americana foi aplicado para se falar que o Estado violou o direito à saúde de uma pessoa idosa. Já tinha sido aplicado antes no campus Del Lago o artigo 26, mas era um outro caso de previdência. No caso de direito à saúde, a primeira vez na história do sistema interamericano em que se reconhece a justiciabilidade do direito à saúde por intermédio do artigo 26, pelo reconhecimento da violação do artigo 26, foi num caso de um defensor interamericano. E no caso, dentre as duas defensoras interamericanas, tinha minha presidenta da ANADEP lá, fazendo essa defesa do Poblete Vilches, que era vítima, né, fatal nesse caso, contra o Estado chileno. Então, é assim, de uma potência, a incidência, e o que esse caso trouxe e pode continuar trazendo no plano interno, não só do Estado brasileiro, como de todos os estados da OEA, é muito grande. Então, assim, é uma função muito importante, uma função muito estratégica, é uma função de muito compromisso, e que precisa ser, sim, estudada não só sobre o aspecto procedimental dessa função, né? Como apresentar uma candidatura, quando que uma candidatura é aceita, que vai integrar esse corpo, o como que a IDEF designa esses defensores que respeitando essa questão da nacionalidade, o como que esses defensores assumem compromisso em relação à causa, que precisam defender aquela causa, cumprir todos os prazos e continuar o segmento daquela questão é muito grande. Tem um webinário no meu YouTube, eu tenho um YouTube, se vocês não conhecem, eu faço aqui o convite para que conheçam, tem muitas aulas abertas lá, e tem uma especificamente, uma série de live chamada Megafone de Lutas. E aí eu sempre trago alguém de movimento social, um defensor público e o tema. Mas no ano passado, a live que eu fiz em dezembro, esse webinário, eu chamei as defensoras interamericanas, né? A Renata Tavares, a Rivana Ricarte, a Isabel Penido, para a gente falar de defensora interamericana. Então, elas trazem, assim, muito essa vivência, como é que foram os casos, como é que é o preparo dos casos, e que quando elas recebem o caso, elas vão buscar a vítima, vão buscar entrevistar a vítima, e tem todo esse compromisso para que a voz da vítima chegue no processo, que é um compromisso que a gente tem que abraçar como uma diretriz de trabalho, para que a gente possa ser esse megafone das lutas, né, por dignidade. Muito que bem. Já falei aqui bastante de defensor interamericano, da transparência. Já falei disso, já falei daquilo. Muito que bem, muito que bem. Bom, aí eu acho que é importante destacar também, aqui no slide de número 11, deixa eu compartilhar com vocês, os prazos, né? Que é uma coisa que é bem... Né, como que acontece isso, né? Existe a importância da gente potencializar esse acesso à justiça interamericana das pessoas que recorreram ao sistema interamericano, e aí a Defensoria Pública, as defensorias públicas organizadas na Associação Interamericana de Defensorias Públicas, que é um ente, uma entidade que foi assim de suma importância para as regras de Brasília, a gente já falou dela aqui, e a IDEF é essa associação, né? E aí eu acho legal colocar, né? Essa instituição de caráter civil
não lucrativo, apolítica, não religiosa, social e cultural, integrada por instituições estatais, defensorias públicas, e por associações de defensores e de defensoras públicas na América. É uma instituição que vocês têm que conhecer, está prevista no edital da Defensoria de São Paulo, e é essa instituição que centraliza essa parte, que secretaria esse contato com a comissão e com a corte, né? Especificamente em relação à Comissão Interamericana, é muito importante que a CID obtenha uma declaração da suposta vítima e um consentimento expresso de que deseja ser representado por um defensor interamericano. E aí, então, comunica a IDEF com esses dois documentos. Então, a pessoa já chega com essa questão, né? Isso já está mais ou menos delineado. E aí, a comissão, depois da informação, a IDEF vai comunicar para a vítima quem é que vai ser o defensor interamericano que vai passar a ser notificado como seu representante legal. E aí, gente, a IDEF tem 30 dias para dizer se vai ou não assistir aquela vítima naquela situação concreta e indicar o nome do defensor interamericano. É muito importante que a causa esteja sintonizado com os objetivos institucionais da IDEF, senão a IDEF vai dizer que declina, que aquele caso não tem a ver com as questões associativas, e daí não vai designar um defensor interamericano, tá? Então, isso não é uma questão assim de só menos importância ou só técnica. É uma questão material mesmo. Bom, aqui no item 6 do acordo da corte, Professor, né? Perdão, pode falar. por favor, você pode repetir essa última parte que você falou, referente a pessoa decidir ser defendida por um defensor na Corte Interamericana, por favor? Obrigado. Claro. É o seguinte, a gente estava conversando aqui sobre quando que o defensor interamericano aparece, né? E ele vai aparecer ou pensando no procedimento internacional, especificamente no interamericano, porque o defensor interamericano ele é específico do sistema interamericano. Ele nasce num acordo entre, primeiro, a Corte e a Associação Interamericana, em 2009, para os casos em que não exista uma representação legal da vítima. A vítima está sem representação legal e o caso chegou na Corte. Ele precisa de um representante legal. Ele pode trazer quem ele quiser, mas se ele não tiver, vai ser designado um defensor interamericano. Então, no âmbito da corte, quando o caso já chegou na corte, quem leva o caso para a corte? A comissão leva. A comissão apresentou a vítima, artigo 44 da convenção, passou por todos os casos representando a si mesma. Pode? Pode. Chegou na Corte Interamericana, ela não tem advogado, alguém que faça uma representação legal. O que acontece? A Corte Interamericana solicita a Associação Interamericana daquele corpo para a Associação Interamericana designar. A Associação Interamericana designa. São poucos os casos que chegam na Corte, não tem grande treta. A pessoa chegou lá, está sem representação legal, vai ter um defensor interamericano para ela. Aí, o caso já chegava todo pronto, e se começou uma disputa para que existisse essa figura no âmbito do procedimento prévio da Comissão Interamericana. Quando que aparece o defensor interamericano no âmbito da comissão? Para os casos, de novo, de vítimas sem representação legal, após o relatório de admissibilidade. Aí a comissão vai ver que ela não tem representante, aí vai falar com ela. Você é hipossuficiente, vai fazer a declaração aqui de vulnerabilidade. Você quer um defensor interamericano? Quero. Aí ela vai juntar esses dois documentos e vai mandar para a IDEF. E a IDEF vai analisar. Aí vai dizer assim, olha, esse caso não tem nada a ver com o escopo da Associação Interamericana de Defensorias Públicas. Não tem nada a ver. Então, eu não vou designar defensor. Ela tem 30 dias para fazer essa avaliação. Ou, tudo a ver. Está aqui e o nome é Adílio Feliciano, defensor interamericano aqui desse caso. E aí, todos os casos de comunicação sobre aquela questão vão ser encaminhados para o seu e-mail. Você fica pessoalmente vinculado àquela questão.
até acabar. Então, vai ficar em todo o procedimento da Comissão Interamericana, se houver relatório de mérito, se houver recomendação que o Estado não cumpriu, o Estado aceitou submeter a jurisdição da Corte, vai para a Corte e você continua vinculando o caso, até acabar tudo, o caso ser arquivado, cumpriu todas as toda a parte dispositiva, todas as determinações da Corte Interamericana, cumpriu tudo, acabou, acabou. Então, não é só o mandato que vincula, é todo o tema. Ficou melhor a explicação agora? Show. Então, a ideia é essa, tá, gente? Dessa articulação vinculada. Bom, eu trago aqui para vocês também... Eita, que eu... Eu trago aqui para vocês... Desculpa. Uma lista, né, que tem sempre que estar sendo atualizada dos casos de defensores interamericanos, casos perante a comissão, casos perante a Corte Interamericana. Tem uns muito importantes, né? Desses aqui, eu falei já do Poblete Vilches, esse aqui do Moelle Flores foi da Isabel Penido, que ajudou a montar a unidade, a UMF, no CNJ, uma unidade de monitoramento e fiscalização de decisões internacionais contra o Estado brasileiro no seio do CNJ, unidade importantíssima, que ela foi afastada, né, da DPU e ficou em Brasília, agora ela está terminando o doutorado dela na USP, não está mais lá. Mas, assim, maravilhosa. E aqui, esse caso do José Agapito Ruano Torres contra El Salvador, que a gente vai trabalhar com ele agora. O que a gente vai trazer desse caso aqui? Que é um caso que estabelece os estándares mais importantes sobre os padrões interamericanos de uma defesa diligente e eficaz. Bom, esse e-book está disponível no meu site, mas se vocês quiserem jogar online, é acessível também. É um e-book antigo, mas que traz assim, um resumo muito importante. Foi organizado por uma mulher que foi presidenta da Corte Interamericana, que é a Cecília Medina Quiroga. E, em relação ao artigo 8º, que é o artigo que trata das garantias judiciais, a gente tem que, nesse dispositivo, a base, a pedra angular do sistema internacional de direitos humanos, e especialmente do sistema interamericano, é a ideia do devido processo legal, como eu já falei, já repeti, estou dizendo de novo. Aqui está só desenhado e arrumadinho, bem bonitinho. A garantia dos outros direitos depende das garantias judiciais, que não pode sequer ser suspensa em estado de sítio, em situação de guerra, não pode. Isso está lá escrito nas opiniões consultivas 8 e 9. Ele é um requisito, uma condição elementar do Estado de Direito. Sem garantia judicial, não tem Estado de Direito. Inclusive, é tão sério isso, que se a pessoa, por exemplo, estiver num Estado com uma violação de direitos humanos que não tenha condições dela esgotar os recursos internos, porque o Estado está tão esfacelado que sequer sistema de justiça tem, é uma hipótese de afastamento da regra do esgotamento dos recursos internos. Ela pode acessar diretamente o sistema internacional, de tão séria que é essa garantia, de tão sério que é o princípio do due process of law. Bom, na interpretação da própria Corte, principalmente na opinião consultiva 11 de 1990, a gente vai ter o alargamento por força do próprio artigo 29, do que está no artigo 8.1. O artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos tem 2 pedaços. Um primeiro pedaço fala sobre todos os dispositivos, todos os processos. Então, diz assim, ó, toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra natureza. Então, aqui no 8.1, a gente está falando de todos os processos.
No 8.2, a gente tem assim a redação. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito à plena igualdade às seguintes garantias mínimas, e vai falar. Então, o que é, literalmente, o que nasce em 1969, né? Por consenso entre os estados? Que, por exemplo, o direito que está aqui na letra E, irrenunciável, de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido em lei, é um direito que nasce apenas para os processos criminais. Isso em 1969, quando a Convenção Americana de Direitos Humanos, por consenso, é parida, depois de muito tempo discutida, numa conferência internacional, é assinada e fica aberta à ratificação, né, à adesão dos outros estados. Só que essa mesma convenção cria um órgão de interpretação dela, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com uma função de natureza contenciosa e uma função de natureza consultiva. E essa corte, no exercício da sua competência interpretativa, que é a sua finalidade no controle de convencionalidade, ampliou, pegou o artigo 29, que é das normas de interpretação, e falou assim, olha, o que está no 8.2 não vale só para o processo penal, é garantia mínima. Então, se é garantia mínima, vale para o processo penal, para o civil, para o trabalhista, para o administrativo, para qualquer outro. Então, pegou a ideia de due process of law, de devido processo legal, e ampliou. Não só de forma restrita. Não basta só um tribunal competente, imparcial, independente, de modo abstrato. Concretamente, tem que ter um defensor público, um defensor ou privado ou público. Dentre os outros requisitos que estão aqui, minimamente, eu estou só destacando esse, porque é nesse que eu vou focar o restinho do nosso encontro aqui. Então, a gente tem essa conta aqui em conformidade com a interpretação ampla. Então, o que está no 8.2 não se aplica só ao processo penal, se aplica a todos os processos, assim como a regra geral lá do 8.1 se aplica a todos, o 8.2 também. E aí a gente vê isso aonde? Na opinião constitutiva número 11. Bom, a opinião constitutiva número 11 vai falar do tema do esgotamento dos recursos internos e, especificamente, nesse parágrafo 28, é onde está escrito que o conceito de garantias, de devidas garantias, né, ou de garantias judiciais, se aplica também a outras ordens, não só a criminal, como a civil, a trabalhista, a administrativa. E, por fim, nesse tipo de matérias, o indivíduo tem também os mesmos direitos ao devido processo legal que se aplica em área penal, em matéria penal. Bom, a independência e a imparcialidade, junto com a ideia de juízo natural, são as grandes características, né? O tribunal, o órgão jurisdicional tem que ser competente, tem que ser estabelecido com anterioridade por lei, não pode ser ad hoc, tem que ser independente e imparcial. A independência e a imparcialidade, elas não se referem à pessoa que ocupa especificamente aquele cargo, mas ao órgão, ao juízo. E aí, a independência é uma característica que decorre diretamente da separação dos poderes e tem duas facetas. Tem uma faceta que é uma independência sistêmica do próprio poder judicial e uma segunda faceta que é a independência do juiz ou do juízo. E aí, para ele ser independente, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ser inamovível, ele tem que ser bem remunerado, tem que se submeter a um adequado processo de nomeação. Um outro caso que a Isabel acompanha também é o caso de uma juíza que durante a ditadura foi destituída do seu cargo, foi super perseguida, porque ela era muito justa, não se submetia aos poderes ditatoriais do momento, e aí ela foi altamente perseguida, perdeu tudo e continua viva e continua lutando por esse direito
de ser ressarcida do que sofreu em relação ao Estado. Por quê? A independência do órgão, ela tem a faceta de tripartição dos poderes e tem a faceta das garantias do indivíduo para que o juízo seja exercido com independência. E a imparcialidade. A imparcialidade, ela é sempre uma relação entre o tribunal e as partes, e ela é aquela característica do juiz sem preconceito. Existe uma imparcialidade que é subjetiva, que é de acordo com a convicção pessoal do juiz e que se controla pelo sistema de suspeição. Então, por exemplo, um juiz não pode julgar o melhor amigo, nem um parente, nem um inimigo. E tem uma imparcialidade que é objetiva, que é essa percepção razoável de imparcialidade pela forma como ele se coloca. E aí o controle é pelo sistema de impedimento, que entram essas regras também do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. A finalidade é atuar de acordo com as regras e os estándares de direitos humanos, para que exista uma credibilidade da própria função jurisdicional. E chegamos, então, ao direito das partes de contar com um defensor proporcionado pelo Estado. Esse direito, ele decorre das garantias judiciais do devido processo legal, diz Renata Tavares. Mas mais do que isso, ele é muito específico aqui do nosso sistema interamericano. A gente não tem esse mesmo direito tão nítido, por exemplo, para todos os casos, não só para um caso criminal, no sistema onusiano. E o link muito importante que precisa ser feito com o caso Juan Torres é a hipótese de que existe um direito da pessoa contar com um defensor independente e imparcial e um dever dos estados de proporcionarem esse defensor independente e imparcial. No plano onusiano, o direito a um julgamento justo e ao princípio da igualdade de armas se recomenda que os estados invistam e forneçam defesa técnica às partes processadas em processos penais. E nos casos não penais, esse dever dos estados vão depender do interesse da justiça, a complexidade do caso, a vulnerabilidade dos imputados, por exemplo, mulheres, crianças, estrangeiros. No sistema interamericano, não. Em todos os casos, seja nos casos criminais ou nos casos não penais. Sejam pessoas absolutamente vulnerabilizadas ou não. Esse dever decorre toda vez que a parte se enquadrar na necessidade de um defensor público ou de uma defesa. Nos princípios e diretrizes do sistema de justiça penal da própria ONU, lá na Resolução 67/187, a assistência jurídica compreende o assessoramento jurídico e a assistência e representação letrada, quer dizer, jurídica das pessoas detidas, presas, suspeitas ou acusadas de um delito penal e das vítimas e testemunhas do processo penal, e tem que ser prestado de forma gratuita a quem carecer de meios suficientes ou quando o interesse da justiça exija. Além disso, a assistência jurídica envolve os conceitos de capacitação jurídica, acesso à informação jurídica e outros serviços que se prestam às pessoas mediante mecanismos alternativos de solução de controvérsia e os processos da justiça restaurativa. Vejam que é muito amplo, mas é justiça penal. Quando a gente está falando do 8.2.d da Convenção Americana, a gente está ampliando esse direito para outras esferas. Sobre o conceito de defesa eficaz, ele vai envolver uma defesa oportuna,
feita por pessoal técnico preparado, e essa obrigação ainda é reforçada nas hipóteses em que a pena de morte seja uma das consequências possíveis daquele processo penal. Então, nos estándares interamericanos, isso é uma questão muito grave, vista de forma muito importante, a hipótese em que a pessoa pode ser submetida a uma pena capital. E esse conceito de defesa eficaz envolve, para Renata, dois grandes elementos. Primeiro, uma relação entre defensora e defendida, ou defensor e defendido, e a relação de imparcialidade do defensor, que precisa se estabelecer em uma instituição autônoma, com defensores públicos capacitados. E essa relação, ela dessa capacidade do defensor, ela afasta, muitas vezes, um medo razoável por uma defesa inadequada. Existe um lugar comum de que o que é público não serve, do que o que é público não é bom, do que ser defensor público é melhor pagar porque se eu não estou pagando, como é que eu vou receber um serviço de qualidade? Eu sou obrigado a aceitar qualquer coisa. É pouco difundido a possibilidade do usuário do serviço, por exemplo, recusar aquele defensor ou cobrar que aquele defensor se dê por suspeito ou impedido de forma objetiva, porque não está prestando uma defesa diligente e eficaz. Então, esses elementos todos, eles aparecem de forma muito potente no caso Ruano Torres contra El Salvador. Vamos lá. Esse texto aqui, que é um resumo da tese da Renata, ele está muito bom e ele está no meu site, tá? Porque ele está ou se vocês quiserem procurar no site da Defensoria Pública, na revista da Defensoria Pública, número 27, de 2017. Bom, o que é o Ruano Torres? O Ruano Torres, primeira coisa importantíssima para se saber, é que ele é um caso que se transformou num marco da jurisprudência. A jurisprudência ela virou no caso Ruano Torres. A gente tem uma evolução jurisprudencial que começa lá na opinião consultiva número 11 de 1990, quando a Corte Interamericana entende que o artigo 8.2 também se aplica ao 8.1. E que, quando o Estado não tem serviço de defensoria pública para providenciar um defensor público para aquelas questões das partes que precisem dessa assistência, é um caso de se considerar que a regra do esgotamento dos recursos internos está afastada. Isso lá em 1990. Aí a gente vai tendo vários casos em que a gente vai tendo reforçada essa regra que, de uma certa forma, vão se colocando para os estados, que vão se impondo aos estados como um dever de montar sistemas públicos de assessoria jurídica integral e gratuita, assessoramento, assistência, para ser mais técnico, jurídica integral e gratuita, como é o sistema das defensorias públicas. Mas no caso do Ruano Torres, que foi um caso defendido por defensores interamericanos, o que ficou em xeque foi a qualidade e a natureza da assistência jurídica prestada por Defensoria Pública em El Salvador, em relação a Ruano Torres. Aí se estabelecem estándares muito importantes sobre o que é, então, uma defesa pública de qualidade e o que não é. Qual que é o conceito de uma defesa eficaz perante a Corte Interamericana? Então, a jurisprudência vai seguindo, a sentença de 2015, até o caso do Ruano Torres, quando a Corte afirma que, de acordo com a cláusula do devido processo legal, as pessoas devem estar em devidas condições para defenderem-se adequadamente dos atos do Estado. E essa cláusula implica no acesso à justiça não só formal,
mas também combate os fatores de desigualdade real para o desenvolvimento de um juízo justo e de uma solução justa. Então, o réu tem que ser tratado como sujeito de direitos. E aí a defesa pública. Não basta que se nomeie um defensor público para ficar com cara de pastel, ele tem que ser diligente. Se ele não for combativo, ele ficar de boazinha com o juiz e com a juíza, entendeu? Ele está sendo ruim. Então, o melhor elogio que você pode ter na sua vida é a juíza virar para você e reclamar de você. Você dá muito trabalho para ela. Ai, como me dá trabalho, inventa tese nova. Claro, você tem que estar sempre estudando, você tem que ser capacitado. Mas você vai inventar mais HC, mais HC. Eu não aguento mais responder HC aqui. Tem que ser diligente e eficaz. Porque se não for, o Estado vai ser condenado. E sabe o que aconteceu aqui no caso do Rano Torres? Ó, eu vou adiantar aqui, ó, só para vocês verem. Tá vendo essa placa aqui, inaugurada? Esse aqui é o Rano Torres. Ó. Essa placa aqui inaugurada, na sede da Defensoria Pública, tem o nome das pessoas que não cumpriram devidamente o dever de devida diligência na defesa técnica de Rano. Imagina você chegar todo dia para trabalhar e dar de cara com seu nome como parte do dever de reparação do Estado de El Salvador. Olha que beleza! Em alguns lugares, talvez fosse faltar parede para tanta placa, mas vocês não. Vocês, futuras colegas e futuros colegas, vão ser diligentes e vão fazer de um tudo para a melhor defesa, que significa, por exemplo, uma formação adequada. Você tem que saber o que você vai escrever, tem que estar sempre estudando. O caso do Ruano Torres. Ele foi preso em 2000, na sua residência, na madrugada, na frente da sua esposa e do seu filho. Ele foi acusado de ter participado de um sequestro, né, de um roubo seguido de sequestro de um ônibus, e ele teria o apelido de El Chopo. Só que, na verdade, o El Chopo era o irmão dele, o Rodolfo, não era ele. E aí, a acusação veio via colaboração premiada a um outro preso que teria participado do crime. Ele foi super torturado, sofreu uma série de agressões físicas e psicológicas. Desde o primeiro momento, estavam querendo que ele confirmasse que era El Chopo. O Ruano Torres foi, então, submetido a um procedimento de reconhecimento pessoal feito pela vítima, daqueles, assim, sem respeito ao artigo do Código de Processo Penal dos dois. Foi esse, porque existe aquela fanha punitivista. Aí o cara reconheceu e ele foi processado. E ele solicitou por 2 vezes troca da defensora, porque ele pedia, pelo amor de Deus, que não era nada daquilo e a pessoa não escutava, não colocava a voz dele no processo, não acreditava nele. Gente, ninguém acredita no réu. O defensor pode até achar que a pessoa está descaradamente falando outra coisa, mas ela tem que agarrar aquela tese e fazer de tudo no processo. Pegar sua convicção pessoal e botar na caixinha. Eu posso achar um horror o crime que a criatura cometeu como cidadã. Como defensora, eu não tenho essa opção. Eu jurei defender a pessoa com todos os meios. Senão, gente, faz concurso para outra carreira, não é para ser defensor. Porque para ser defensor, para ganhar um salário e não fazer, pode correr o risco de ter seu nome na plaquinha. Inclusive, desejo ardorosamente que as pessoas que não fazem seu trabalho tenham o nome na porqueira da plaquinha, porque isso é muito importante para valorizar quem faz. Mas, enfim, o mais importante é que todo mundo faça o seu trabalho para as pessoas terem uma super defesa, se for o caso, uma acusação no marco do garantismo e uma sentença real, em que todo mundo fez a sua parte, se realmente ficar provado que a pessoa fez bem a sentença, mas no caso dele, ele foi torturado, ele não era El Chopo, todos os direitos foram violados, ele ficou, olha só, 15 anos de condenação. Aí ele começa. Aí a petição é do Pedro Torres, primo do Ruano, do José, né? Não do El Chopo, que também era Ruano Torres. E ele é datado de 2003, 3 anos depois da prisão dele. A admissibilidade veio só em 2008, o mérito em 2013. E ele ficou 13 anos preso até ter liberdade provisória. O caso foi submetido à corte em 2014, e aí, a pedido do seu Pedro,
foi designado um defensor interamericano pela IDF. Aí designou o Rudy Orlando, da Guatemala, e o Alberto Racim Herrera, do Panamá. Então, 2 defensores interamericanos defenderam o seu José Juano Torres contra o Estado de El Salvador. E uma das questões do caso era, inclusive, a atuação da Defensoria Pública. Foi uma coisa de rasgar a carne para dizer, não é qualquer defensoria que é Defensoria Pública. É essa Defensoria autônoma, independente, com defensores capacitados e prontos para desempenhar a obrigação de meio, que é a defesa diligente e eficaz. Nenhum defensor tem obrigação de fim, mas tem obrigação de meio. A gente tem que deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que fez de tudo para aquela pessoa ter a melhor defesa possível. E aí a sentença sai em 5/10/2015, depois de quase 15 anos dele preso, e foi identificado que violaram a integridade pessoal, porque ele foi super torturado, a presunção de inocência, porque se presumiu foi a culpa, e se produziram provas, como, por exemplo, um reconhecimento pessoal absolutamente troncho, sem respeito às garantias, a liberdade pessoal, porque ele ficou preso injustamente, e o direito à defesa técnica efetiva. E aqui a corte vai dizer assim, olha, o que eu considero defesa técnica efetiva? Prá! Diz o que é. Aspectos relevantes desse caso. O valor probatório da declaração de um corréu colaborador. O que cabe no direito de defesa? Qual é a extensão, a amplitude, a magnitude dessa expressão, direito de defesa? O que é a defesa técnica prestada pela Defensoria Pública? O que é uma defesa técnica efetiva enquanto dever institucional? Quando ela é descumprida, a responsabilidade internacional por uma atuação deficiente da própria Defensoria. E, nesse caso, a Corte também fixou 6 elementos como parâmetros para considerar uma defesa como ineficaz. O que é uma defesa ineficaz? É aquela que não desenvolve uma atividade probatória mínima. Não é opção fazer investigação criminal defensiva, que significa ouvir a parte, produzir, instigar a produção de provas, correr atrás de provas. Gerir essa prova de acordo com o melhor interesse do acusado. A gente não pode ser passivo. Não existe isso. Existe um dever de proteção e defesa desde o primeiro momento que a pessoa é apontada como suposta autora de um crime. E isso acontece, se a gente estiver pensando numa prisão em flagrante, desde a delegacia. E cadê a defensoria na delegacia, que até onde eu sei só tem no Rio Grande do Sul, com prática premiada pelo Inovare, como se fosse uma opção estar ou não na delegacia. E são requisitos da investigação criminal defensiva a prática de atos investigativos pelo defensor público, ainda que fora da própria investigação, para reunir elementos de convicção. Exemplo, a parte chega para mim e diz assim, eu tenho testemunha, doutora, cadê? Eu quero falar com a testemunha. Aí eu converso com a testemunha. Vejo se é bom ou se não é bom. É? Cadê? Tem prova? Mas eu não consigo acessar. Ofício para o banco para entregar, não sei o que foi depositado na conta de quem está dizendo que não teve. Vamos fazer. Doutora, eu não podia entregar, eu não cometi esse crime de apropriação indébita. Porque aí era um caso de uma pessoa que estava respondendo por apropriação indébita. Não, mentira, estelionato. Eu não cometi estelionato. Ela recebeu um sinal e não entregou a festa. E ela me dizia, não fiz isso. É porque eu estava num imóvel que teve um problema de uma emissão de posse para a proprietária. Eu estava discutindo isso, mas eu perdi. E aí o pessoal chegou e levou tudo que era meu, todo o meu material de festa. Eu não tinha como entregar essa festa no início de dezembro, se lá para o dia 20 e pouco de novembro, tudo meu estava no depósito público. Cadê? O processo é antigo. Qual o nome? E não sei o quê. Cadê o... Catei o processo lá na vara de não sei o que, cível e tal, catei tudo, peguei as datas dos mandatos e levei para o processo criminal.
e convenci lá o juiz que não tinha estelionato nenhum, não tinha dolo nenhum de estelionato, ela não conseguiu, estava impedida de prestar, e não teve prejuízo porque aquela grana que o cara pagou, ela devolveu depois, e cadê? Isso não aparecia no processo, que ninguém levava isso para o processo. Isso é escutar a parte e fazer a sua parte, o seu dever de uma defesa diligente e eficaz. Isso não é favor, isso não é o a mais, isso é o óbvio. É o óbvio. Enquanto estiver no terreno da excepcionalidade, a gente está falando besteira, está errado. Então, quais são os métodos investigativos? A escuta aberta, as entrevistas com familiares, amigos e testemunhas, diligências. Aí, se for júri, né, simulado, já fiz também simulado, por exemplo, quando você quer treinar bem uma pessoa para um interrogatório maneiro, você vai, quando o processo é muito tenso, você separa os documentos e vai apresentando na hora para poder ir mostrando para o juiz, para a juíza, como é que é, para sistematizar essas informações. Outra coisa que é muito interessante de fazer também é pegar lá aquele Google Maps, tirar foto dos espaços, mostrar o trânsito, que aí não tem como que seja diferente o tempo de deslocamento, a pessoa não tinha como estar em 2 lugares, e assim a gente vai mostrando os grandes elementos dos casos e vai impedindo que se forme um juízo injusto. Porque a sanha punitivista assim, é quase que o óbvio que a pessoa que está sendo denunciada vai ser condenada. A gente tem que ir no contra o óbvio. E não acreditar que o melhor é sempre ficar calado. Depende. Cada caso é um caso. Então, na fixação desses parâmetros do que é uma defesa ineficaz, é aquela que não tem atividade de investigação defensiva, por exemplo, porque isso é obrigatório. É aquela que deixa de apresentar argumentos, então, uma defesa eficaz, né? A contrário senso, é aquela que sempre apresenta todos os argumentos em favor do interesse dos acusados. É aquela que não carece de conhecimento técnico e jurídico, está sempre estudando, de modo que a capacitação não é uma opção. Eu estudei até passar e depois eu não estudo nunca mais. Não! Estuda a vida toda, porque você tem um compromisso com as partes que você está defendendo. É aquela que interpõe todos os recursos em detrimento dos direitos do acusado. É aquela que apresenta fundamentação adequada nesses recursos. É aquela que jamais abandona a defesa, não deixa para lá. Então, o que uma defesa diligente e eficaz produz em relação ao caso? Nunca um compromisso de resultado, sempre um compromisso de meio. E vejam, a Renata diz assim, é uma cláusula aberta em constante construção. Cada vez que a gente caminha um passo, ela se afasta um passo. Então, não é para a gente conseguir densificar, é para a gente fazer sempre a exaustão o nosso melhor. E correr atrás das partes. Porque as partes tem muito isso na defensoria. Não me procurou porque não quis, que eu estou aqui. Tem que correr atrás, tem que saber onde é que está, não desistir. Tem que estar sempre atrás dos nossos defendidos, das nossas defendidas. Entender essa dificuldade das pessoas de acessar a justiça como parte integrante do nosso trabalho. Realmente fazer essa diferença, né? Eu só trabalho com gente militante, né? Então, às vezes, eu tenho que dizer, gente, calma, né? A servidora com quem eu trabalho, maravilhosa, que vai ser defensora daqui a pouco, vai deixar de ser servidora da defensoria, vai virar defensora, rapidamente, com certeza. Ela estava contando que estava indo para casa, ela mora na Baixada, e aí, pela foto da folha de antecedentes criminais, ela identificou na rua um defendido nosso que ela precisava falar, porque tinha que reunir provas, sei lá qual era o caso. Eu sei que ela vai e me conta que ela saltou do ônibus na Central do Brasil e foi atrás do homem para ele arrumar documento, para não sei o que lá do processo que a gente tinha que fazer. Que não. Eu falei assim, Bruna, como assim? Não é perigoso você fazer um negócio desse no Rio de Janeiro? Não, doutora, é muito importante. E eu acho que eu faria outra vez. E eu fiquei assim, eu não sabia se eu batia a palminha e dizia, ai, meu Deus! Ou se eu falava assim, que coisa, tem limite. Porque, assim, qual que é o limite de tudo que está ao nosso alcance?
né? Então, a gente está sempre nessa cláusula aberta, aprendendo, inclusive com as pessoas que trabalham com a gente também, né? É muito importante que a gente invista nisso, de achar a pessoa, manda carta, sinal de fumaça. Às vezes ela vai e faz assim, a pessoa disse que trabalha não sei aonde, aí não encontra nada do lugar, e joga no Google Maps o endereço onde ela disse que trabalha. Aí ela vai ver que do lado tem uma oficina de carro. Aí ela acha o telefone da oficina, liga para a oficina e fala assim, mas por acaso fulano de tal é vizinho? Dá para você chamar que eu tenho que falar com ele? E ela vai achando os assistidos assim, que a mulher faz milagre. Mas a gente acha as pessoas e a gente produz respostas à acusação que trazem real preliminares, não é uma coisa assim só para constar, a gente vai produzindo isso, vai correndo atrás de testemunha e vai montando esse processo de modo que ele tenha mais chances de ser um juízo justo. E mesmo quando a estrutura é muito injusta, e mesmo quando acaba se produzindo uma decisão condenatória, aquela parte teve sim, a gente caiu, mas caiu junto, e vai continuar recorrendo, e vai continuar levando até onde puder. Quem sabe a jurisprudência muda, e quem sabe a gente consegue alguma coisa, sempre resignados e resignados e resignadas, porque se existe uma característica que é importante para o defensor de direitos humanos, é essa capacidade de nunca se conformar, sermos sempre inconformados, abraçarmos a impermanência como essa grande missão das nossas histórias, né? Existe uma... Bom, existe aqui essa frase de Renata que eu queria muito trazer para vocês, em que ela diz assim, a incorporação, nesse texto que eu mencionei, né? A incorporação da discussão sobre o direito internacional dos direitos humanos, mais especificamente o sistema interamericano, transformou-se, por um lado, numa ferramenta essencial de efetivação das garantias judiciais, mas, por outro, em mais uma instância de controle da atuação, no sentido de que o defensor, em seu munus, não seja ele, defensor, o violador de direitos humanos, especialmente em alguns casos, e aí ela vai trazer o tribunal do júri, que é o locus onde ela atua. O caminho é árduo, mas fértil. E parafraseando Galeano, eu parafraseei lá na frente para falar de assistência jurídica, e ela parafraseia de novo. Ela diz assim, fazemos um HC e ele não dá em nada. Fazemos 10 HCs e eles não dão em nada. Fazemos 1000 HCs e eles não dão em nada. Então, para que serve o HC? Para ajudar a convencer. Quantos casos a gente não insistiu e perdeu até a gente mudar a jurisprudência da questão do reconhecimento fotográfico? Porque, gente, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 10 passos, ela se afasta 2 passos. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para eu fazer, para que eu não deixe de caminhar. Uma outra forma de parafrasear Galeano seria: estou estudando há um mês e ainda não passei no concurso. Estou estudando há 10 meses e ainda não passei no concurso. Estou estudando há 2 anos e ainda não passei no concurso. Para que serve estudar? Para sempre, porque mesmo que você passe no concurso, você vai continuar estudando, porque a utopia que está em jogo aqui é a defesa intransigente de uma sociedade menos excludente. É a defesa dos direitos humanos na sua raiz. Para que vocês estão aqui me escutando até as 9 horas da noite, sem respirar quase, que eu falo igual uma metralhadora? Porque a gente tem uma utopia que nos guia, a mim e a vocês. A defesa das pessoas mais vulnerabilizadas. Não porque seja um favor, porque a gente gosta de caridade, de ajudar os coitadinhos, não é nada disso. É porque a gente tem um compromisso real e concreto com as pessoas que precisam que seja densificado o direito à defesa.
em todas as áreas, não só na criminal, não só na civil, não só na administrativa, em todas as áreas, porque é justamente pelos processos de luta que se instrumentalizam pelos direitos e pelos direitos humanos, é que a gente pode ir produzindo fissuras emancipatórias nessa sociedade tão desigual, que ainda é a sociedade periférica, capitalista, patriarcalista, heteronormativa brasileira, mas que a gente possa ir buscando fendas, que a gente possa entender a diversidade como a grande potência da nação, das nações que existem aqui em solo brasileiro. Era esse o recado dessa noite. Vocês estão com a palavra para dúvidas, comentários. Eu agradeço imensamente a oportunidade do curso popular da Defensoria Pública de São Paulo, por ter me dado essa chance incrível de conversar com vocês aqui durante esse processo de preparação. Não vos abandonarei, está bem? Estaremos sempre juntos. Sou figurinha fácil, acessível, e-mail, direct no Instagram, e tranquilo. Me acham fácil. Posso não responder na hora, se for mensagem de voz demora mais, porque eu tenho que não estar em audiência, mas assim, respondo com todo carinho a todo mundo, tá? Espero aí as dúvidas cada vez mais materializadas nesse processo todo. Obrigada mesmo. Professora, muito obrigada. Pelo YouTube, a gente só tem elogios. A Mariana Lima também tecendo vários elogios, os colegas aqui na sala também. Eu vou encerrar pelo YouTube para o pessoal ficar um pouco mais à vontade. Eu acho que a senhora já se despediu por lá